Olá, um bom dia para você que está acompanhando esse vídeo, esta aula da Escola Bíblica na estreia. Uma boa noite para os alunos que estão conosco aqui ao vivo, alunos e professores, fazendo a gravação dessa aula. Se você quiser participar da gravação, é toda quarta-feira às 20 horas via Google Meet. Aí é só entrar em contato conosco com as nossas redes sociais que estão aqui na descrição. Mas a gente convida você a participar dessa aula através aqui da leitura da palavra, através da discussão dos temas. Você pode colocar aí nos comentários alguma dúvida que você tenha ou alguma contribuição, alguma conclusão que você tenha tirado da leitura do texto. Vai ser muito edificante para nós, tá? E a gente convida vocês a participarem, tá bom? Isso tanto na estreia do vídeo quanto a qualquer outro dia ou horário que você esteja assistindo esse vídeo, tá bom? Vou pedir para a irmã Emilce nos dirigir a Deus em oração. Pai querido, estamos na tua presença nesse momento para buscar sabedoria de ti no aprendizado dos ensinamentos dessa lição. Pedimos que tu nos ajudes, ó Pai, a entender aquilo que tu queres nos ensinar nesse momento. Abençoa a tua palavra que será lida, usa o teu servo, pastor Cristiano, na ministração desses ensinamentos. Oramos por todos os nossos alunos e amigos e irmãos que estão nos acompanhando nessa aula. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, queridos, para esta aula de hoje nós vamos iniciar uma nova carta. Terminamos na semana passada a primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, e agora vamos para a segunda carta. Esta segunda carta ela tem um contexto diferente da primeira. Aqui Paulo ele está preso, porém não é aquela prisão descrita no capítulo 28 de Atos 30, por exemplo. É uma segunda prisão ali em Roma. Alguns especialistas dizem que ali ele foi preso durante a viagem que ele ia para a Espanha. Alguns, ao analisarem a carta, a segunda carta, dizem que ele foi preso ao ir para a cidade de Troade. Ah, e ali, neste meio tempo, ele foi preso. É um tempo difícil, inclusive, para os cristãos, porque aqui quem é o imperador é Nero, justamente aquele imperador maluco que colocou fogo em Roma e dizendo ali, acusando os cristãos de fazerem isso. Então, ali você começa um período de intensa perseguição ali de Nero, não só, inclusive, aos cristãos, mas também já perto do ano 70, já no ano 70, a cidade de Jerusalém é destruída e o templo em Jerusalém é destruído. Então, nós estamos caminhando para esse período de perseguição intensa a todos aqueles que seguiam a Cristo, os discípulos de Jesus. Então, esse é o contexto. Entende-se aqui que Paulo está numa prisão, quando a gente lê a carta toda, Paulo não está numa prisão como a prisão domiciliar, que é aquela prisão onde Paulo foi permitido a ele, lá em Atos 28, que ele alugasse uma casa e pudesse ficar lá. Não, agora ele está aqui em alguma prisão, provavelmente de pedra. Alguns autores disseram que é uma prisão que estava em algum tipo de masmorra, outros autores afirmam que ele estava numa prisão que era cavada na rocha e de frente para o mar. Porque também em um determinado momento da carta, ele pede a capa, que Timóteo traga a capa dele devido ali ao frio e à umidade que havia naquela prisão. Então, ali já é uma situação muito mais difícil pelo qual Paulo está passando. Tá? Então, esse é o contexto dessa carta. E pensando então nisso, esta carta ela tem um tema de conclusão de ministério, conclusão de carreira, como nós veremos nas aulas à frente no capítulo 4, por exemplo. Paulo entende que ali será o seu fim. É diferente do espírito da carta de Filipenses, da forma com que Paulo está sentindo ali na carta de Filipenses, onde ele sente que será liberto, que será posto em liberdade. E de fato ele foi,
que foi ali a primeira prisão em Roma. Esta segunda, ele sabe que será executado. Então, ela tem um tom diferente, ela é de uma forma diferente que é dada a Timóteo, né, este cooperador, este filho na fé do apóstolo Paulo. Bom, tendo então pensado nisso, nós temos como tema desta aula de hoje os cuidados com o ministério. E nós temos alguns objetivos aqui. Nosso objetivo para essa aula são dois: compreender as atitudes de um ministro de Deus em seu ministério e também permanecer firme em seu ministério, mesmo em face das circunstâncias adversas. Bom, muito bem. Eu quero fazer aqui, então, uma pergunta. Deixa eu já trazer os alunos aqui da sala, pelo menos eu vou pedir para um aluno aqui me dar aqui o que você entende quando eu falo a palavra ministério. Qual o significado que você imagina ou o que quer dizer? Então, abra seu microfone e diga para mim aí, na sua opinião, o que é ministério. Ministério, para mim, é uma missão, um compromisso com um alvo a ser alcançado. Alguém mais? Muito bem. Bom, a expressão que é usada para ministério é muito curioso. A irmã Nilce chegou próximo ali por conta da aplicação do ministério. Mas é muito curioso para quem é cristão, já ouviu falar da palavra diácono ou diaconia. Diaconia é uma palavra grega e ela é a palavra que é usada aqui para ministério. Quando Paulo menciona na carta a Timóteo a expressão ministério, ele está descrevendo ali diaconia. E numa tradução livre, diaconia significa serviço. Também é usado algumas vezes para aqueles que executam os pedidos dos outros. Então, o Emilce, quando falou ali, trouxe mais ou menos esse sentido. Então, não é apenas, na igreja, não é apenas um dos oficiais, como a gente viu, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 3. Ela não é usada apenas como título, mas o ato de servir. O ato de diaconar é o ato de servir alguém ou fazer algo que o outro está pedindo. Então, por que é importante a gente entender esse conceito? Porque quando eu falei assim, que o título da aula são os cuidados com o ministério, você pode pensar, quem tem um ministério pode ser ali um pastor, um missionário, um diácono, ou então alguém, quando está falando de ministério, eu estou falando de serviço na igreja, certo? Então, lá, inclusive na Igreja Batista de Vila Matilde, nós temos ali os cargos que são utilizados, nós chamamos de ministérios. A gente não usa costumeiramente a expressão departamento, a gente usa a expressão ministério. E ali, então, a pessoa pode pensar, é isso, ministério é algo que é voltado para a igreja. Na verdade, não. A diaconia, o ministério, ele é algo que é dado pelo Senhor para o Senhor. O que eu quero dizer com isso? O ministério, ele pode ser exercido dentro e fora da igreja. Ele é diferente dos dons espirituais, por exemplo, que são utilizados para a edificação da igreja. Mas Deus pode confiar a você uma chamada, uma vocação, um ministério para ser exercido fora da igreja. Por exemplo, esta tarde eu estava ouvindo o testemunho de uma jovem ali em Portugal que fundou uma ONG ali no país de Portugal, mas para receber os refugiados de vários países, trazer a eles a dignidade, trazer a eles uma forma de conseguir ter a sua profissão, o seu sustento na sua família. E isso ela entende como a sua missão, a sua chamada, o seu ministério. Então nós vamos ver que não é apenas para algo dentro da igreja, é para a igreja também, mas também é para fora da igreja. Vamos ler aqui, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Eu vou pedir aí aos alunos que leia para mim.
Quem for ler, por favor, fique com a sua câmera aberta, abra o seu microfone. 1 Timóteo, capítulo, 2 Timóteo, perdão. Eu vou confundir às vezes isso, tá, gente? Vou falar primeira, segunda, mas a nossa aula é toda em 2 Timóteo, tá? Então, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Abre o seu microfone e leia, por favor. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Muito bem. Então, esse é o texto base que nós vamos observar, porque nós estamos falando de cuidados com o ministério. E um dos elementos fundamentais é justamente isso que é dado no texto base, que é fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Nós vamos mais à frente trabalhar esse texto bíblico com maior precisão. Mas eu quero trabalhar com vocês alguns aspectos importantes. Então, nós não vamos ser tão práticos no sentido de, como eu exerço o ministério na minha empresa, no meu trabalho, na minha igreja, na minha família. A gente vai trazer, quem sabe, alguns exemplos aqui, mas nós vamos trabalhar especificamente o que está por trás de tudo isso. Então, primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês. O ministério é algo que gera continuidade. Então, acompanhe comigo essa leitura. Eu vou ler aqui 2 Timóteo, capítulo 1, os versículos 5 até o 7. Então, 2 Timóteo 1, do 5 ao 7. Diz assim: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha. Só um minutinho que eu perdi a linha aqui na Bíblia. Que mantenha a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Normalmente eu uso a minha Bíblia de letra grande para poder ler a uma certa distância, mas eu preferi deixá-la no gabinete. Estou usando uma outra Bíblia, que a letra é muito pequenininha. Então, às vezes, eu posso me atrapalhar aqui. Mas, enfim, o ministério, ele é algo que, primeiramente, ele gera continuidade. Então, entenda o seguinte: você pode ser a continuação de alguém, ou pode ser aquele que vai dar o início, o start, a largada na vida de alguém. E o que a gente quer dizer com isso? Olha, quando você vê a sequência do que o apóstolo Paulo está falando, olha, eu me lembro, eu me recordo, lá no versículo 5, da sua fé não fingida. Mas essa fé não fingida, Timóteo, não veio direto primeiramente de você. Essa fé não fingida habitou primeiro na sua avó, a Lloyd. Ela habitou na sua mãe, a Eunice. E o seu ministério, ele procede da sua avó, da sua mãe, mas também procede de mim, porque ele diz aqui, ele diz no versículo 6, que você está mediante a imposição das minhas mãos. Então, ele recebeu esta vocação e esse ministério com a atuação de Paulo também. Então, Timóteo é uma continuidade do ministério do apóstolo Paulo, do ministério de sua mãe, de sua avó. Então, isso eu quero deixar bem claro, porque nós estamos observando a continuidade na fé de duas mulheres que não têm um destaque de grandes feitos, de grandes narrativas, que é Lloyd e Eunice. É aqui que você escuta o nome delas. Você não vai escutar ali em Atos, é dito que ele é filho de uma mulher judia e cristã, no caso, então, que é a Eunice, e depois aqui nós, então, conhecemos o nome delas, e não foi Paulo que levou Timóteo a Cristo, mas foi a avó e a mãe. Então, nós vimos aqui que
continuidade, ela acontece e não vai acontecer. A continuidade no ministério não é alguém vai fazer o que você está fazendo. Não é isso. Ah, por exemplo, eu sou um pastor e com certeza algum dia um pastor vai me suceder na Igreja Batista de Vila Matilde. Ele dá continuidade ao ministério pastoral, mas ele não dá continuidade ao meu ministério. Será um novo ministério, será uma nova forma de lidar, serão novas visões e estratégias da igreja, da forma com que Deus for colocando sobre esta pessoa. Então, nós temos que entender que todo ministério, presta atenção nisso, todo ministério gera continuidade ou é continuidade. Eu sou o primeiro. Eu vim de um lar que as pessoas não conheciam a Cristo como o único suficiente Salvador. Até já ouviram falar de Deus, até aceitavam, concordavam, até tinham uma fé, mas não da forma com que a Bíblia apresenta. Eu sou o primeiro. Muito bem, então você vai ser o primeiro a começar e a partir de você vai ser dado continuidade. Então isso começa na casa, isso começa na família. Existe e é ministério familiar. E é assim que Timóteo conhece a Cristo, do ministério familiar da avó e da mãe. Então, há ministério familiar, há ministério entre os amigos. Então, Timóteo é apresentado pela igreja a Paulo. Há ministério entre os irmãos, há ministério na empresa, há ministério na vizinhança, há pessoas que estão exercendo a chamada e a vocação de Deus, cuidando de projetos sociais na sua vizinhança, cuidando de pessoas na sua empresa, transformando a empresa em algo relevante e realmente transformador na vida de todos que se envolvem com ela, clientes, fornecedores, também pessoas que não têm nenhum tipo de envolvimento com a atividade, mas ela quer beneficiar a sua sociedade, e trazendo ali sempre a transformação de Jesus Cristo no seu meio ambiente. Isso é ministério. E o que vai acontecer é que ele vai gerar outras pessoas com o desejo de transformar através de Jesus Cristo, de formas diferentes. Porque eu estou fazendo isso na empresa, porque o meu gerente, o meu patrão está fazendo isso, eu agora vou começar a fazer isso na minha casa, eu vou fazer isso na minha comunidade. Porque estou fazendo isso na igreja, eu vou fazer isso agora na minha vizinhança. E assim por diante. É sempre uma outra pessoa que será influenciada por você. E a pergunta que eu já faço aqui, quando Paulo abre esta carta, ele coloca aqui no versículo de número 2, a quem primeiramente é endereçada essa carta. Ele diz, a Timóteo, meu filho amado. Obviamente que Paulo não está falando de um filho adotivo, não está falando de um filho de sangue. Então nós conhecemos aqui a expressão que é o filho na fé. E deixa eu perguntar a você, você tem algum filho ou uma filha na fé? Você tem pessoas a quem você conduziu a fé em Cristo Jesus? Deixa eu elevar um pouquinho. Você já formou algum discípulo de Cristo? Isso é uma consequência do ministério. O ministério gera filhos na fé em Cristo. O ministério gera discípulos de Cristo, pessoas que estão tendo Jesus sendo formado na vida deles. Eles estão se parecendo mais com Cristo. Eles estão dispostos a seguir a Jesus Cristo em cada um dos seus passos. E isso é a continuidade do ministério. Você não está fazendo cópias de você. Não é um monte de Cristiano, de Emilce, de Cíntia, de Karine. Não é um monte de João e de Maria. É um monte de Cristos. Então você está fazendo cópias de Jesus. Você está fazendo seguidores de Jesus Cristo. E nesse ponto, por que eu posso dizer a você que qualquer um exerce o ministério aonde estiver, aonde Deus
colocar e falou: é aqui que eu quero que você atue, é aqui que eu quero que você trabalhe. Por conta do versículo de número 7. Olha o versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Estas três expressões são maravilhosas, porque ele diz o seguinte: como que eu posso continuar exercendo, como eu posso dar continuidade ao que fizeram por mim, ou então, como eu posso exercer um ministério num local que não seja a igreja, ou como eu posso exercer um ministério que, ao meu ver, está além das minhas capacidades. Tá? Eu não tenho capacidade para fazer. Isso é um acovardar. Eu não consigo. Então eu recuo. Isso é a covardia. Porque você recua pelo medo. O medo de não ser suficiente. O medo de não saber o que fazer. O medo de não conseguir. Mas Paulo lembra a Timóteo e nos lembra hoje. Deus não te deu espírito de covardia. Deus não te deu espírito daqueles que retrocedem, daqueles que recuam. Deus te deu um espírito, primeiramente, de poder. O que é o espírito de poder? Deus te deu todas as capacidades para exercer o ministério que ele confiou a você, o serviço que ele confiou a você. Então, não lhe faltará nenhum tipo de recurso. Então, você precisa ter fé nisso. Crer nisso, e o crer é andar nisso. A fé bíblica é uma fé de que é uma fé praticada, não apenas uma fé de acreditar numa força, mas é andar conforme aquilo que você crê. Então ele diz: Deus não te deu espírito de covardia, mas te deu um espírito de poder, te deu poder. Ele também te deu o espírito de amor. Então esse será o seu combustível. O combustível de amor a Deus e amor ao próximo. Então não vai faltar a motivação certa para você seguir e cumprir o ministério. Você já tem o recurso, você já tem o poder, você já tem a gasolina, o combustível, é o amor. E ele diz de equilíbrio. Esse equilíbrio é maravilhoso, essa palavra. A expressão também é usada em versões mais antigas como moderado. E é o quê? É aquele que não se desestabiliza. Ele está equilibrado. Ou seja, virão situações que vão ser impactantes, difíceis ao seu ministério. Estava acontecendo isso com Timóteo, estava acontecendo isso com Paulo. Mas eles não se sentiam desestabilizados. Mesmo diante de um terremoto onde se abre o chão, eles não se sentiam sem chão. Então, quando você está exercendo o ministério, você vai sentir o tremor, mas não vai se desestabilizar, não vai desabar, não vai ser destruído, porque Deus já lhe deu este espírito de equilíbrio. Então, creia nisso. Tome posse disso. E avançando aqui, uma das coisas que nós temos que observar é que o ministério, como que ele é feito? Ele se faz de duas palavras: conhecimento e convicção. É necessário conhecimento e convicção. Então, eu vou pedir a um dos alunos, leia para mim, ainda no capítulo 1, versículo 11 e 12. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 11 e 12. Abra sua Bíblia e pode ler. Para que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Pense aqui. Até onde você iria para fazer a vontade de Deus? Até o quanto você caminharia para cumprir a vontade de Deus? Eu já falei do cenário, do contexto de perseguição. Era o início da perseguição, não mais. Antes era uma perseguição dos judeus, às vezes apoiado pelo império, às vezes não. Às vezes apoiado pelos cidadãos de uma cidade, de uma única cidade, como aconteceu em Éfeso, por exemplo, às vezes não. Mas não era uma perseguição de todo o império.
Só que aqui já começa o início das perseguições oficiais por parte do Império Romano, ou seja, uma proibição de que se falasse de Cristo, de que se seguisse a Cristo, de que se adorasse a Jesus. Ou seja, isso custaria, como custou a Paulo, a liberdade e depois a vida. Então, eu repito a pergunta: até quanto ou até onde você iria para obedecer a Deus, para seguir o ministério, para cumprir a vocação que ele lhe chamou? E aí, então, a gente tem que entender, olha, eu não sei se eu conseguiria. Pense no seguinte, não está em você. Se você pensar, eu não sei se eu conseguiria, ou eu conseguiria, você vai ter em mente que você está tentando confiar em você. Mas são coisas que são fundamentais. Primeiro, quando você conhece, você é convencido a permanecer no ministério. Então, olha o versículo 13 do capítulo 1. Ele diz assim: retenha com fé o amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Então, Paulo está dizendo a Timóteo: você conhece o amor de Cristo, você conhece o poder de Cristo pela fé e você conhece tudo que Jesus ensinou, você conhece a sã doutrina. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se relaciona, mais fácil é você enfrentar a adversidade quando você está exercendo seu ministério. Porque você não está mais confiando nas suas forças. Você não tem o eu acho que eu faria, eu acho que eu conseguiria. A certeza é eu faria porque Deus faria através de mim. O versículo final aqui tem um cântico que nós cantamos, um hino que nós cantamos, mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo. Aí a versão do HCC, quando o cantor diz estou seguro. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, você tem ali o conhecimento de quem é este Deus. Por isso eu vou até o ponto final, eu vou até o final. Porque eu sei quem está por trás de mim. É a mesma confiança que Davi enfrentou Golias. Golias viu um menino pequeno, inclusive. Ele não viu quem estava atrás. Enquanto todos estavam olhando para o tamanho de Golias, Davi estava olhando para o Deus gigantesco atrás de Golias. Assim como Eliseu estava ali cercado pelo exército da Síria, e ali o seu servo olhou e estava desesperado porque eles estavam cercados, e aí Eliseu orou ao Senhor e falou: abre os olhos dele para ele enxergar o que eu estou vendo e ele não. E ele viu o exército do Senhor infinitamente maior cercando o exército sírio. E ali, então, eles simplesmente feriram todo o exército de cegueira, o exército de Deus. Então, quando você conhece a Deus, o Deus da palavra, como eu acabei de citar a você, e o Deus da sua intimidade, do seu relacionamento, você tem condição de avançar. Quando você tem este conhecimento, você cria esta convicção. Então, você não abandona. Olha o versículo 15, 2 Timóteo 1,15. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Então, Paulo, ele começou a ser ali perseguido, ele foi preso, possivelmente alguns o acompanharam, mas quando perceberam que as coisas não dariam certo para ele, que não teriam futuro, não aliás, o abandonaram. Alguns permaneceram, então ele fala a respeito de Lucas, ele fala a respeito de Onesíforo, pessoas que ainda permaneceram, pessoas que tinham o conhecimento e a convicção
de que o ministério de Paulo e que o ministério deles era algo que vinha do Senhor. Então, quando você tem essa convicção, você não abandona o ministério, você não abandona a vocação e a chamada. E por último, você é fortalecido quando você conhece e tem convicção, você é fortalecido. Então, olha o versículo 16 e 17, diz assim: o Senhor conceda à casa de Onesíforo a misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Então, você é fortalecido quando você tem convicção, quando você tem conhecimento do Senhor no Senhor. Ministério se faz de conhecimento no Senhor e convicção. Convicção é uma outra expressão para fé. Fé em Jesus Cristo. Alguns alunos querem comentar algo até aqui? Não? Então vamos seguir. Terceiro ponto da nossa aula. Então, nós falamos aqui de elementos fundamentais, mas eu quero falar agora de princípios fundamentais para o bom funcionamento de um ministério. Então, falei de elementos necessários para que você exerça o ministério. Então, falamos de conhecimento e convicção. Conhecimento em Cristo, convicção em Cristo. Agora, quando você já está em um ministério, você já está exercendo, você já está ali cumprindo aquilo que Deus chamou você para fazer aí na sua casa, aí na sua vizinhança, no seu trabalho ou na sua igreja. Quando você já está fazendo isso, antes de você dizer assim, o que eu devo fazer, como eu vou cumprir essa chamada, como eu vou gerar um grupo de estudo bíblico aqui na minha empresa, como eu vou arrecadar recurso financeiro ou doações para abençoar aqui a minha vizinhança, a minha comunidade, como que eu vou cuidar de crianças que estão ali em situação de vulnerabilidade, ou mulheres que necessitam de alguma orientação e proteção, como que eu vou atuar ali na minha igreja, no ministério infantil, ou qualquer outro que você possa pensar aqui, eu só quis trazer alguns exemplos. Antes de você pensar o que fazer, você tem que ter uma base do como fazer, ou seja, o que vai levar você a fazer, quais são os princípios por trás de tudo isso. Nós vamos trabalhar agora o capítulo de número 2. Alguém, por favor, leia para mim o versículo de número 1. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Versículo simples que fala absolutamente tudo. Como se tem um bom funcionamento de um ministério? Fortalecimento na graça de Jesus. Coloca isso para a sua vida. Nada é pelas suas forças. Tudo é pela graça de Cristo. Se você está fazendo algo de bom na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, se você está exercendo algo de bom, você está fazendo pela graça de Cristo. Se a graça de Cristo não lhe alcançasse, você não teria condições de fazer isso que você está fazendo. Você não teria o coração transformado. Mas essa transformação é um processo contínuo até o dia que Deus te chamar. Então você constantemente será fortalecido na graça de Cristo. Paulo, quando está ali na segunda carta de Coríntios, ele fala sobre a fraqueza, se eu não me engano, no capítulo 15. 2 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 15. Esse aqui eu não deixei anotar. 15 não, porque Coríntios não tem capítulo 15, né? 2 Coríntios não tem capítulo 15. Depois eu localizo esse texto aqui. Mas Paulo, ele fala ali que ele tinha um espinho na carne.
um mensageiro de Satanás, que foi, inclusive, permitido pelo próprio Deus. E ele disse, 3 vezes eu pedi ao Senhor que tirasse esse espinho de mim. Ele não fala o que é, mas era um negócio muito difícil ali para ele. E ele ouviu a resposta do Senhor. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Querido, entenda o seguinte, toda vez que você tentar exercer essa vocação, essa chamada, esse ministério, na tua força, você vai falhar, você vai cair, porque você não é forte o suficiente. Isso aqui não é uma aula de meditação oriental, isso aqui não é uma aula de coaching onde tudo que você precisa está dentro de você. Não. Se o Espírito Santo está dentro de você, sim, mas é o Espírito, não é você. Então entenda isso. Seja fortalecido na graça do Senhor. Como é que Paulo não está desesperado escrevendo essa carta a Timóteo, encorajando a Timóteo? Timóteo, segue firme aí. Não se abala, não. Fortaleça-se na graça de Jesus. É sempre na graça de Jesus. Se eu estou abençoando alguém, é porque a graça de Jesus está sendo exercida através de mim. Se eu estou fortalecendo alguém, é a graça de Jesus. Se eu estou fraquejando, a graça de Cristo vai me fortalecer. Então, fortifique-se na graça do Senhor Jesus, é o que diz o apóstolo Paulo. Nós já começamos a aula falando sobre isso. O segundo princípio é a continuidade. Só que é o seguinte, a continuidade é o sinal do sucesso do ministério. Olha o versículo 2. 2 Timóteo 2,2 diz assim: e as palavras que você ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Então nós estamos falando aqui de Paulo já está falando da terceira e quarta, aliás, da quarta e quinta geração. Paulo é a segunda geração de homens discipulados, discípulo de discípulos do Senhor. Timóteo é a terceira. Ele diz, olha, prepare a quarta geração que vai preparar a quinta. O que é o sucesso de qualquer ministério? Não é se o ministério está bombando. Não é se você conseguiu arrecadar não sei quantos quilos de alimento, está alimentando não sei quantas crianças. Não é se seu pequeno grupo agora você tem pequenos grupos dentro da sua empresa ou dentro da sua vizinhança, vários pequenos grupos. Não é se a sua igreja está crescendo, o seu ministério está cheio de pessoas ali. Não é o quanto você consegue fazer, e sim aqueles que continuarão. E sim, os frutos que serão gerados, os frutos aqui são as pessoas. A irmã Emils colocou aí para mim, o versículo que nós queríamos citar ali, de o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, é 2 Coríntios 12, 9. Obrigado, irmã Emils. Sabia que estava no final ali de 2 Coríntios, mas eu não lembrava o capítulo. Muito bem. Então, queridos, sucesso no ministério, na vocação, no discipulado, é gerar aquele que vai gerar a próxima geração. Então você não está gerando um filho, você está gerando um pai. Não é uma filha, é uma mãe. Isso é sucesso. Quando aquele que está acompanhando você no ministério, quando aquele que está exercendo o ministério com você, vai gerar um novo discípulo de Cristo, vai gerar um novo ministro do Senhor. Isso é um princípio de sucesso. Então, tenha em mente isso. O seu ministério pode estar bombando, mas se só está gerando dependentes de você, dependentes do ministério, ele não será um ministério de sucesso. Quando você não estiver lá mais, esse ministério vai minguar. Então, ele não está na força do Senhor, ele está nas suas forças. O que é feito pelo Senhor tem continuidade. Então, esse é o princípio de sucesso da vida ministerial. Outro elemento está ali no versículo 3. Então, olha o versículo 3. A gente está no capítulo 2 de 2 Timóteo. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Ou seja, presta atenção nisso aqui.
o sofrimento não é sinal de fracasso. Vou repetir. O sofrimento por conta do ministério não é sinal de fracasso. Paulo não fracassou porque foi preso. Paulo não fracassou porque foi executado. Pelo contrário. Aquilo era sinônimo de aprovação. Jesus nos ensina no capítulo 15 e 16 do Evangelho de João que aqueles que perseguiram a ele iriam perseguir aos seus discípulos. Todo aquele que segue a Cristo, que entende o chamado, a vocação, o ministério que ele confiou, vai ser perseguido por aquele que não pertence a Cristo. Então, também é sinal de que você está no caminho certo. Mas perceba o seguinte, não é mania de perseguição. Ah, o patrão está me perseguindo porque eu fiz um grupo de estudo bíblico aqui na empresa, e aí ele até está tentando mandar embora. Mas espera aí, você está fazendo isso no horário de trabalho? Você está, ao invés de você estar exercendo a sua função pelo qual você é pago, você está então exercendo outra coisa que você não foi chamado para fazer? Então, isso não é uma perseguição que é porque você está exercendo o ministério. Não, você não está sendo sábio, inclusive. Um dos elementos ali que o apóstolo Pedro vai falar em 1 Pedro capítulo 4, se você sofre, que não seja como um ladrão, como um criminoso, ou como alguém que se mete em negócios alheios, ou seja, se mete na vida dos outros. Então, não é porque você é cristão que você vai ser perseguido só por ser cristão. Você vai ser perseguido se estiver exercendo a vontade de Deus. Tem muito cristão que é o agente secreto de Jesus, que ninguém sabe que ele é cristão, ou ele até é, todo o pessoal até sabe, mas ele não faz diferença nenhuma onde ele está. Então, de fato, ele não é perseguido. Então, sofrimento não é sinal de fracasso quando você está exercendo o ministério. Outro elemento que nós estamos falando aqui. Tenha uma causa ou uma motivação ou um porquê maior do que você. Nem tinha programado, mas até rimou. Olha o versículo de número 10. Por favor, alguns dos colegas, aí, alguns dos alunos, por favor, leia para mim o versículo 10 de 2 Timóteo 2. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Muito bem, então olha aqui o porquê de Paulo. Olha aqui a causa, a motivação de Paulo. Ele tinha algo que era maior do que ele. Como eu consigo exercer o ministério? Se o porquê do seu ministério, a motivação do seu ministério for maior do que você, o que eu quero dizer, é maior do que a sua própria vida. E olha, você tem pessoas que mudaram o mundo e perderam a sua vida por conta das suas motivações, por conta dos seus porquês. Nós temos ali o pastor Martin Luther King, que de fato perdeu a sua vida pelo sonho que ele tinha, um sonho de pessoas serem tratadas como iguais nos Estados Unidos, independente da sua cor, independente da cor da sua pele. Então, quando você tem um porquê, a sua vida vai se tornar menor do que isso, menor do que a causa. E aí você vê Paulo dizendo, então, olha, eu suporto todas essas coisas. Eu suporto a prisão, a iminente a execução. A espada está aqui já no meu pescoço. Mas eu suporto porque eu quero que Cristo alcance as pessoas e a sua salvação
transforme a vida deles para a glória eterna. Olha a convicção de Paulo. Olha os versículos 11, 12 e 13, do capítulo 2. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Sabe qual é uma das belezas da fidelidade de Deus? Deus não é fiel a nós. Essa expressão que eu digo, o Senhor foi fiel a mim. O Senhor não foi fiel a nós. Porque se o Senhor fosse fiel a nós, toda vez que nós quebrássemos a promessa, o voto, toda vez que nós saíssemos do caminho do Senhor, pecássemos, ele poderia ser infiel a nós. Ele poderia dizer, a sua salvação eu estou apagando. Você não é mais salvo, porque você foi infiel. Não, olha o que Paulo diz. Ele é fiel a ele. Então, quando Deus faz algo de maravilhoso na tua vida, não é fidelidade a você, não é mérito seu. Por isso, graça, lembra da graça? É graça, não é mérito seu. Porque ele é fiel a ele. A salvação é ele que garante. Por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, se eu morro com ele, eu vou viver com ele. Se eu persevero, eu vou reinar com ele. Eu vou ser ressuscitado com ele. Essa é a convicção de Paulo. É por isso que a motivação dele era maior. Porque ele sabia que não terminava aqui. Então, querido, ter prejuízo por conta do ministério, da vocação que você recebeu, não é perda. Porque não acaba aqui. Porque não termina aqui. Deus permanece fiel. Então, vamos caminhar com isso. Mas e essa história aqui, fazendo um parênteses? Se o negarmos, ele também nos negará. Bom, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Jesus não negou a Pedro. Não, porque Pedro se arrependeu. Mas Judas, quando o traiu, o negou. E ao invés de se arrepender, ele foi corroído pelo remorso. Então ele foi negado. Então, nós temos que ter em mente que nós vamos andar através da graça de Cristo. Nós estamos seguros na promessa e podemos ter um bom funcionamento do nosso ministério. Último elemento aqui que nós tiramos desse texto, que é para os princípios fundamentais para o bom funcionamento de um ministério. E é não perca tempo, presta atenção nisso, não perca tempo com o que não edifica, com o que não constrói na tua vida, com o que não constrói no teu ministério. Alguém, por favor, leia para mim os versículos de 14 a 16. Então, 2 Timóteo 2, de 14 a 16. Pode ler. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então ele diz aqui, Paulo está dizendo no versículo 14, advertindo todos solenemente diante de Deus para não se envolverem em discussões acerca de palavras. E aí no versículo 16 ele diz, evita conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Ou seja,
Não ocupe o seu tempo com aquilo que não vai fortalecer, que não vai construir nada na tua vida. E isso, olha, querido, a Bíblia está dizendo isso para nós há 2000 anos atrás, e hoje, quando você vai ver vários neurocientistas falam do dano que gera a gente ficar o tempo todo na inutilidade. Eu não vou dizer na ociosidade, porque o ócio é justamente um tempo que você tem para literalmente refletir, não fazer nada. Sabe aquele tempo que você fica no chuveiro, com a cabeça debaixo d'água, aqui assim, ó, pensando? Aquilo é ócio. Sabe o tempo que você fica, às vezes, olhando para o céu, olhando para o nada? Aquilo é ócio. Aquela é uma das oportunidades que você ser criativo. Pelo contrário, nós estamos o tempo todo ocupando a nossa mente, então você tá com um pensamento tão acelerado que você, às vezes, está assistindo um filme, uma série na televisão, e, ao mesmo tempo, você está com o celular, mexendo. Porque não é mais o suficiente. Você está lendo um livro e aí você está escutando uma música. Você está um tempo parado ali, e ao invés de ter esse tempo de reflexão, você está ali com o seu celular passando vídeo, passa vídeo, vai TikTok, vai Instagram, vai WhatsApp e assim por diante. O tempo todo está buscando coisas para ocupar a mente. E a maior parte, a maioria das vezes, estas coisas não vão construir nada na tua vida. Não vão gerar nada, pelo contrário. Aí, vou te dizer uma coisa triste na vida do ser humano. O ser humano, ele não é igual a algumas construções que nós temos no Brasil, algumas não, várias construções, em que você está sem recurso, mas você começa a reformar a tua casa, ou começa a construir a tua casa. E aí a gente vai acompanhando o processo de construção. Então, ele vai lá, levanta as paredes, acabou o dinheiro, parou. A construção continua lá. Aí ele vai lá, faz a laje. Já dá para morar. Muda lá para dentro, põe porta, põe janela, tudo. Aí ele vai lá e faz o segundo andar. Acabou o recurso, vai e reboca só as paredes, do lado de dentro, depois do lado de fora. Então você vê que ela para, fica estagnada, depois avança. Vida de gente, ser humano não é assim. Você, quando para de crescer, você decresce. A sua construção vai caindo. Você sabe que a construção também, até se ficar por muito tempo sem você terminar ou exposta às condições climáticas, ela também é condenada, ela também vai sendo destruída. Mas conosco é assim, nós estamos num gráfico, numa montanha-russa, subindo e descendo. Nós só podemos subir ou descer, não dá para ir em linha reta. Não dá para permanecer sem exercer nenhum tipo, sem ter nenhum tipo de crescimento. Então, nós temos que ter isso daqui em mente. Evitar, então, aquilo que não vai me edificar, não vai construir na minha vida. E eu quero dar um destaque para o versículo 15. Então, porque não é só de, eu vou evitar isso, não quero saber disso, não quero saber disso, e pronto. Ou seja, eu vou ficar só no ócio. Também não. O versículo 15 diz o seguinte: procure apresentar-se a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Ou seja, eu não estou só me esvaziando, eu estou sempre me enchendo de algo que edifica. E aqui ele diz: maneje bem a palavra da verdade, maneje bem esse livro aqui. Isso aqui é o que tem todos os princípios fundamentais para você ter um sucesso ministerial, para você ter um avanço na chamada e na vocação do Senhor. Alguns têm descoberto que até para a vida sem Cristo há as palavras de sabedoria. Então, tem gente extraindo conhecimento de provérbios, de Eclesiastes para administração financeira, para administração de empresas. É óbvio. A palavra de Deus tem os princípios para uma vida de qualidade, mas uma vida maravilhosa, principalmente em Cristo. Então, sempre busque crescer,
com algo que vem da palavra de Deus, com algo que ensina a partir da palavra de Deus. Tenha livros, tenha muitos livros que vão poder também te edificar nesse mesmo caminho. Último ponto que eu quero trabalhar com vocês, então nós terminamos esse terceiro bloco de princípios fundamentais para o bom funcionamento do ministério. Agora nós queremos ler aqui postura do ministro. Então, olha aqui os versículos finais deste capítulo 2. Vamos ler aqui os versículos de 22 a 26. 22 a 26 diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que elas acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que não os aprisionou para fazerem, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, ele termina agora falando sobre a postura daquele que está servindo, daquele que é ministro, daquele que tem a sua vocação, a sua chamada, aquele que faz aquilo que Deus deseja na sua comunidade, na sua igreja, no seu trabalho, na sua família, no seu lar. Então, nós vamos trabalhar aqui 3 pontos dentro da postura do ministro. O primeiro está no versículo 22, nós estamos falando de maturidade, porque ele diz: para fugir dos desejos malignos da juventude. Um ministro deve ser maduro, deve estar em processo de amadurecimento. Servir leva à maturidade e para continuar servindo tem que ser maduro. Você vai passar por situações de ingratidão. E por situações de ingratidão, você tem que entender qual é a sua motivação, qual é o seu grande porquê, quem é aquele que te chamou a fazer, e quem é que vai lhe dar o reconhecimento no final. Então, aquele que tem isso em mente, ele é maduro, e ele não se dói pela ingratidão. Mas vamos ao pior, vamos à traição. Gente, pega aqui Jesus. Jesus sabia quem Judas era. Jesus sabia o que Judas faria. Jesus lavou o pé de Judas. Jesus, ele era pleno, perfeito. Ele é a estatura do varão perfeito, do homem perfeito. Então, maduro. E nós temos, então, que andar em maturidade, porque, então, ele está dizendo, fugir dos desejos da juventude é da imaturidade. Não é só você que está envelhecendo, por exemplo, ano que vem eu deixo de ser jovem segundo a estatística. No dia 9 de janeiro eu faço 36 anos, já não estou mais na faixa etária dos jovens. Eu saiba, acho que é até os 35 ainda. Então, até alguns dias aqui eu ainda sou jovem. Mas não é sobre isso que Paulo está falando. Porque tem idosos de 70, 80 anos com desejos da juventude, com imaturidade, agindo como um adolescente, fazendo birra. Você já viu idosos fazendo isso? Você já viu mulheres de 50 anos fazendo isso? Homens de meia idade fazendo isso? Agindo como se fossem adolescentes, agindo como se fossem, muitas vezes, crianças. Ah, você não vai fazer isso? Então também eu não vou fazer isso para você. Criança. Adolescente. Então, o primeiro ponto, a primeira postura de um ministro, de alguém que está servindo ao Senhor, é ser maduro. Entender quem é o Senhor da sua missão, quem o chamou, e qual é a sua real motivação, o seu porquê.
O segundo está também no versículo 22, ele traz várias expressões. Olha, para quem assistiu a pregação do domingo passado, na semana passada, domingo à noite, que dia que foi domingo à noite, pessoal? Me ajuda aí, pessoal da turma. Já olha aí no calendário e já abre o microfone só para eu digitar aqui no chat para mim, só para eu localizar quem assistir essa aula depois, em algum dia depois, né? Então, para quem assistiu, viu várias dessas palavras que nós estamos falando aqui hoje, nesse final aqui na carta. Dia 4? Dia 4. Então, obrigado, Cíntia. Dia 4 de dezembro, às 18h30, a celebração da noite, então nós falamos muito sobre isso. Mas ele diz aqui o seguinte, olha, qual é a postura? Um ministro, alguém que exerce essa chamada vocação, ele é justo, ele é fiel, ele é amoroso, ele é pacificador, ele é unido. Então é isso que está ali no versículo de número 22, no final do versículo aqui no capítulo 2, dizendo, siga a justiça, a fé, o amor, a paz, e olha que interessante, ele termina dizendo aqui, junto com, ou com aqueles que de puro coração invocam ao Senhor. Então, primeiro de tudo, vamos inverter, vamos do final para o começo. Ministério não se exerce sozinho. Você vai caminhar com outras pessoas que, inclusive, vão ajudar você a amadurecer e vão amadurecer com você. Então, o ministério sempre se faz unido. Não existe ministério de uma pessoa só. Por quê? Deus não deu dons, todos os dons a uma única pessoa. Ele repartiu esses dons. Ele repartiu os ministérios. E aí, então, ele diz, olha, você deve exercer a paz. Siga a paz. O ministério é exercido. A postura de um ministro é o pacificador, é aquele que promove a paz. O ministério não é para causar confusão. Eu tenho muito cuidado quando o ministério surge de uma divisão. Porque o ministério ele não é algo para gerar contenda, para gerar problema, para gerar discussão. O ministro ele tem que gerar a paz. Outro aspecto, ele diz que o ministro deve ser amoroso. Então, a postura de quem quer servir ao Senhor tem que ser uma postura de amar. Amar a Deus, amar ao próximo. Ele diz para que seguirmos a fé, ou seja, seja fiel. O ministro, ele é fiel. E ele, então, vai viver por aquilo que ele crê. Isso é ser fiel. Vive os princípios daquilo que ele crê. E ele é justo. Ser justo na Bíblia é promover a vontade de Deus, promover a justiça do Senhor. Então ele não está preocupado com a justiça dos homens. Ele não está preocupado em agradar aos seus senhores terrenos. Ele não está preocupado em agradar a sociedade. Ele está preocupado em agradar ao Senhor, promover a justiça do Senhor. Último aspecto que está ali, e isso é do versículo 23 ao 25, sobre a postura de um ministro. E essa aqui é muito interessante. Que a gente está falando, esse homem, essa mulher, esses que estão vivendo esse ministério, você fala, olha, esses daí são demais, esses caras são tops e tudo mais. Esses caras estão liderando, esses caras estão voando. Mas a última característica que Paulo diz, do versículo 23 ao versículo 25, qual é a postura? Ele é manso. Então, isso justamente falando uma das palavras que a gente viu muito nesse domingo passado, no dia 4. Ele é manso. Porque ele diz, ensina e corrige com mansidão, sendo dócil. Nós vimos no domingo o que é o conceito de mansidão. É você ter força, é você ter poder e não usar. O manso é aquele que é delicado na sua força, dócil no seu poder.
E aí nós pegamos o exemplo de Jesus que diz, eu sou manso, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por que que Jesus é manso? Porque Jesus poderia simplesmente ter aniquilado todo o Império Romano. Mandava descer fogo do céu, mandava vir um exército de anjos, aniquilava com todos os sacerdotes que estavam ali corrompidos e corrompendo a nação, todos os fariseus que estavam ensinando coisas erradas. Ele podia ter acabado com tudo, mas ele não o fez, porque ele era manso. Então, um ministro do Senhor, para ele, uma das expressões que é falada aqui no versículo 24 é ensinar, e ele diz para ensinar paciente. Você só consegue ser paciente se você for manso. Você só consegue ensinar e ser amável, outra expressão que ele diz no versículo 24, ser amável, se você for manso. Você só consegue corrigir de fato se você for manso. Ah, não, eu consigo corrigir se eu for bravo. Se eu usar do meu poder. Não, não consegue. Se você usar do seu poder para corrigir, você gera revolta. Você não gera correção. Se você usar da sua força para repreender alguém, você gera rebeldia. Agora, quando você faz isso com mansidão, você gera transformação. Sabe como era feito no passado? Você tinha a política do medo. Então, os reis executavam uma parte ali de pessoas que tinham se revoltado com ele e a revolta acabava. Matava os líderes ali, pronto, acabava a revolta, porque ninguém queria morrer. Como Jesus corrige os seus discípulos? Ele não matou ninguém. Ele não bateu ninguém. Ele não expulsou ninguém. Alguns ali que o abandonaram, que o deixaram. Ele corrigiu na sua mansidão. Então, um ministro tem que ter a postura do seu Senhor, daquele que o chamou, levando então pessoas ao, como ele diz aqui, ao arrependimento através dessa postura. E aí ele termina dizendo, para que assim eles se voltem à sobriedade e escapem das armadilhas de Satanás. Você não corrige ninguém falando, olha a armadilha do diabo aí, gritando. Não, mas é literalmente abraçando e falando, cuidado. Lembra quando eu li recentemente, né? Eu retomei minha leitura anual, terminei desse ano, comecei a nova. Você deveria começar ano que vem, mas terminei adiantado, então vou começar adiantado. E ali passei por Caim. Deus chega a Caim e diz: por que que o seu rosto se transtornou? Olhe, cuidado, o pecado bate à porta, mas você deve dominá-lo. Deus não chamou a atenção a Caim com um raio, com um terremoto, mas com a sua palavra. Infelizmente, Caim caiu na armadilha. E foi, inclusive, teve as suas consequências por isso. Mas, o tempo todo, é exortado para que as pessoas escapem da cilada de Satanás. E isso é feito com a postura de Jesus. Então, queridos, esses aqui foram os pontos que eu tirei da postura de um ministro. Antes da gente encerrar a nossa aula, algum aluno, algum professor gostaria de fazer algum comentário? Pode abrir o microfone e falar. Pode falar, meu amigo. Achei muito interessante que a minha versão, revista e corrigida, no final do versículo 24 aí do capítulo 2, ela diz assim, ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Interessante esse aspecto, né? Porque na versão que o pastor leu é outra palavra. Mas realmente o servo
aquele que está servindo no ministério, ele tem que ter essa condição emocional, né, de sofrer de uma forma positiva, não negativa, como aprendizado. Achei muito interessante essa expressão, sofredor. Uma coisa interessante, irmã Nilce, é que Isaías identifica Jesus como o servo sofredor. E a questão ali, a NVI, ali na NVI, estou só olhando aqui, ali no original para a gente ter uma noção, a expressão que ele está usando é uma expressão grega que significa paciente diante dos males e erros, tolerante, por isso sofredor, por isso paciente. É uma paciência que é mediante, não é a paciência de aguardar o tempo das coisas. Não, é aguardar diante do sofrimento. Então é muito interessante essa aplicação. Pastor Salovi, pode falar. Uma das visões é que quem está nesta situação de ministrar, ele conhece as consequências do caminho à frente. E ele sabe que aquela pessoa que decidiu seguir esse caminho, ela vai passar por muito sofrimento. E quem está ajudando alguém a crescer, ele não quer ver a pessoa sofrer. Mas a consequência é clara. E ele sofre não pelo que as pessoas vão fazer para ele, mas sim, por exemplo, Jesus vai dizer: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ah, se conhecesse o dia da visitação. Então, em breve, brevemente abateria todos os seus inimigos, cuidaria de você. Então, Jesus está dizendo o que poderia acontecer se o povo se voltasse para ele. A mesma coisa Jesus está dizendo para nós. Como você seria feliz e abençoado se você realmente se voltasse para nós? Então, esse sofrimento, muitas vezes, nos leva a uma situação de sofrimento muito grande. Então, é muito importante termos em mente que muitas vezes não é pelo que as pessoas fazem, mas é pelo que as pessoas não fazem. Muito bem, muito bom. Gostei dessa outra aplicação, o outro lado do sofrimento e da paciência que a gente leu aqui. Queridos, então estamos encerrando a nossa aula de hoje. O objetivo, de fato, foi compreender as atitudes do ministro de Deus em seu ministério e também como permanecer firmes em seu ministério, mesmo diante de uma circunstância adversa, diante de algum problema que esteja surgindo. Espero que essa aula tenha abençoado vocês. Agradeço a presença dos alunos aqui hoje conosco, que estão aí no ao vivo. E que Deus abençoe esse início de semana. Convido vocês a estarem conosco presencialmente aqui na Igreja Batista de Vila Matilde, aqui em São Paulo, na rua José Mascarenhas, 1789, Vila Matilde, São Paulo, tá bom? Daqui a pouquinho, às 10h30, a gente tem a nossa celebração, o nosso culto ao Senhor. E às 18h30, se não der tempo de você chegar de manhã, às 18h30, nesse domingo também, nosso culto, a nossa celebração ao Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço. Obrigado, pastor Cristiano, pelos ensinamentos. Bom dia, gente.